Hoje eu queria continuar com vocês um pouco sobre aquele assunto, né? Família e o quanto isso impacta na nossa vida, nas nossas escolhas e o quanto disso vai determinar que a gente consiga ascender a um sucesso ou não. E para isso, no último vídeo, eu falei um pouquinho sobre a mãe, mas agora eu vou falar um pouco mais sobre o pai, tomando o filme Os Mayorettes. Família não se escolhe. Adorei esse título, né? Porque realmente, a família, a gente vai ter as nossas principais problemáticas ali, mas é onde também nos possibilita ter uma força, apesar dos pesares ali das relações, que vai nos possibilitar seguir em frente ou ficar olhando para trás o tempo todo. Tá? Mayorettes, gente, é um filme difícil de ver porque ele vai mostrando essas relações reais, né? Essas relações humanas com as suas dificuldades. Não tem um grande acontecimento, ele é um filme, assim, bem monótono, assim, num geral, né? Mas ele vai mostrando essas dificuldades, né? O quanto que as interações entre os irmãos, ela é difícil por conta dessa relação deles com o pai, né? E o quanto que essas dificuldades... e essa necessidade de aprovação, né? Porque o que a gente vê de comum entre os 3 filhos ali é uma necessidade de aprovação desse pai, né? Porque esse pai ele não consegue enxergar nada além dele mesmo, né? Que é o Harold. Então, é difícil de ver, né? Se vocês assistiram, me conta aqui como que foi pra vocês, quais sensações que dá de ver aquele filme em que ninguém escuta ninguém, é uma relação em que cada um só quer saber de si ali, porque cada um tá embotado na própria dor. Então, o Harold, ele é o pai, ele é um artista e ele é muito frustrado na carreira dele, né? A gente vê isso quando ele vai na exposição do amigo, a gente vê ele falando que o único que ganhou dinheiro foi o Matthew, que é o filho mais novo, porque ele escolhe uma outra profissão, né? Então, ele tem uma sensação de não ter sido reconhecido da maneira como ele esperava. Ele foi reconhecido porque a gente vê que tem algumas pessoas que vão lá e agradecem pelo tempo que ele deu aula, então ele tem um reconhecimento, mas não é aquilo que realmente preenche as expectativas dele sobre sucesso, né? Então, Harold, a gente vai vendo isso, que ele é muito frustrado, ele é ressentido, porque ele não se sente reconhecido no seu trabalho, ali como o amigo dele, que é o LJ, né? O LJ lá. E a gente vê que ele tem inveja dele e tudo mais, né? Ele teve 4 casamentos, o Harold, né? Não consegue firmar ali, né? Ele tem uma dificuldade de firmar relações e manipula os filhos. A gente vai vendo durante o filho o quanto incomoda quando esses filhos começam a se dar bem. Ele vai manipulando, ele joga, ele fala que ele prefere o Matthew, depois pro Matthew ele fala que o Danny que é um músico de verdade, enfim. Mas na verdade ele não consegue olhar pra nada além dele. E a gente vê o quão infeliz ele é, né? Ele é um homem assim que ele não é feliz, né? Ele não é ali pleno. E aí, né, a gente vai observando o quanto não é possível ser feliz enquanto a gente só tem um amor por si mesmo, né? Então, o quanto de colocar esse amor nas relações é importante para que a gente também consiga conquistar essa felicidade. Daí nós temos os 3 filhos, né? Vamos começar pelo Danny, que eu acho que é o mais importante deles, para que a gente possa falar desse caminho de libertação, né? Que o Danny ele faz ali para ele ir viver a vida dele. Porque no começo a gente vai vendo o quanto ele é raivoso, né? Ele fica xingando e aí ele vai estacionar o carro, ele fica irritado, ele não consegue achar vaga. É um caos. E ele, quando ele vai falar com o pai, ele fica esperando que esse pai olhe para ele fica esperando que esse pai dê atenção, escute aquilo que ele tá falando e que reconheça ele como um bom músico, né? Que ele é um músico. E a gente vai vendo que o Danny, ele faz todo aquele caminho, assim, de escolher uma profissão para agradar o pai, né? Porque o pai, ele queria que os filhos fossem escultores, continuassem com a carreira artística, e o Danny é o único que continua. O Danny, como pai, acaba também tendo um casamento frustrado ali, ele acaba se separando, e aí também ele tem uma carreira frustrada ali, né? E o quanto que ele fica preso ali no pai, né? Que ele, quando todo mundo vai viajar, que ele fica sozinho com o pai naquele primeiro momento ali, que ele volta pra casa dele, ele fica super feliz de estar com ele, curtindo aqueles momentos juntos. Até que a mulher do pai volta lá do retiro que ela tava fazendo, e aí o pai fala, olha, você não vai poder ficar aqui o resto da vida não, você vai ter que ir embora. Aí ele fica bravo. E sai, porque ele estava vivendo ali como se fosse uma experiência mesmo de tentar resgatar algumas coisas com o pai ali, que ele só tem hora que ele tá sozinho com ele, né? Quando tem outras pessoas ou outros interesses do pai ali, né? Aí esse pai não consegue olhar pra ele. A Jean, ela é a filha do meio e ela é invisível ali naquela família. Ou seja, ela não é vista, ela começa a falar, os outros já vão lá e cortam ela. Ela não tem um lugar de fala ali naquela família. A gente vai vendo o quão ela é invisível ali, né? Que aos poucos, ali, durante a interação, principalmente entre os irmãos, quando ela consegue relatar um abuso que ela sofreu, ela começa a ter um lugar de existência ali, de pertencimento dentro daquela família. E tem uma fala que ela diz, que é muito interessante, que ninguém sabe como é ser eu aqui nessa família. Por quê? Porque ela é a excluída, a invisível ali, realmente. O Matthew, ele é o 3º filho do Harold ali, só que ele é um filho de uma outra mãe. Então, quando a gente vai vendo essa questão sistêmica, a gente vê que mesmo que sejam meio irmãos, né,
não existe essa distinção. Dentro da família, todos pertencem ali, né? O que existe é uma ordem de chegada. Então, se existe o Danny, ele é o primeiro, a Jean, ela é o segundo, e o Matthew é o terceiro. Mas o Danny, por conta das manipulações que o pai faz, ele tem muita raiva do Matthew, porque o pai, ele tem uma escultura que é muito importante pra ele, e ele conta toda uma história ali que tem a ver com o Matthew, que o Matthew tava acompanhando ele, enfim, tem toda uma questão ali de raiva entre esses irmãos, por conta das manipulações que o pai faz, né, que não deixa com que eles se deem bem ali, né. E aí também, o quanto que me vem, assim, né, do Danny, esse artista também frustrado como pai, né, repetindo esse padrão, mas também como que ele poderia ganhar mais sendo músico, sendo que o próprio pai não ganha, né, então, isso colocaria mais em risco ainda o olhar do pai para ele, né, para o Danny. E aí é que começa o filme, né? Então, quando os Cecílios têm que se reunir por conta de alguns acontecimentos ali com o pai, e aí vai se dando ali na relação. Coisas que eles tentavam abafar por conta da distância, né? Por conta de não estarem convivendo juntos. Quando eles têm que se reencontrar, todas aquelas situações mal resolvidas, elas vêm à tona. E aí, o que acontece, né? O Danny tem muita raiva. E quando que vem a possibilidade de cura? Quando esse pai, ele adoece e ele fica em coma, induzido ali no hospital. E aí, esses filhos acabam, na dor, se unindo, né? Porque o que une ela, muitas vezes, é o amor, mas também pode ser a dor, né? E aí, nesse movimento, eles conseguem se entender, conseguem conversar uns com os outros, porque não tem esse pai que tá ali atrapalhando. Mas o mais interessante é quando os filhos vão fazer um discurso ali na apresentação, que seria do pai, né? O pai tava no hospital, então quem foi lá falar, né? Na apresentação das obras dele, numa homenagem que teve pro pai, foram os filhos. E o Danny, ele consegue extravasar toda a raiva dele ali naquele momento, naquele lugar, expressar todo o ressentimento por ele não ter aquele lugar de atenção do pai que o Matthew tinha. Aí ele consegue externalizar aquilo. Antes dessa apresentação, o Matthew também consegue externalizar a raiva dele de ter sido muito olhado pelo pai. Ele fala assim, os outros não tiveram a sua atenção, mas eu tive demais. E isso também me fez mal, né? Então, o quanto que essa relação com o pai ali, né, acabou afetando cada um desses filhos, né? Cada um vai seguindo um caminho ali de adoecimento, né? Porque a gente vai vendo quanto eles vão ficando com vínculos enfraquecidos, né? A gente vê também o Matthew que não consegue dar certo no casamento, tem um vínculo difícil com o filho ali também, né? E o quanto que eles têm que passar por olhar para essa raiva, para esses ressentimentos, para essas dores, para que eles consigam acessar a dor, né, que é o que tá ali por detrás de toda essa raiva, de toda essa irritação, principalmente do Matthew e o Danny ali, e a raiva entre os dois ali, que é o pai que muitas vezes causa essas intrigas entre os dois ali, e o quanto que, quando eles fazem isso, eles abrem o caminho para que eles possam se relacionar melhor. E que essas feridas de rejeição, né, esses traumas também por conta de uma super expectativa dos pais ali com os filhos ali, né, o quanto que isso vai distanciando e vai deixando esses vínculos enfraquecidos por conta dessas dores e dessas questões que não estão resolvidas, né? E a gente vê que todos eles, de uma certa maneira, olham para trás e ficam olhando para esse pai, esperando que esse pai um dia prove eles, né? Que dê o reconhecimento que todos estão esperando ali, que olhe para eles, que escute eles, mas esse pai não tem essa capacidade, né? Então, o que é bem interessante que aparece lá na hora que eles estão no hospital, que o pai tá muito mal. Do médico, ele vai lá e conversa com ele sobre algumas frases que é importante que eles falem antes que não dê mais tempo, né? E as frases eu amo você, eu o perdoo, perdoe-me, obrigado e adeus. Dentro das constelações, a gente tem algumas frases que elas curam. A gente não usa muito essa questão do perdão dentro das constelações, né? Mas essas frases, depois a gente vê o quanto que isso vai libertando o Danny desse lugar, né? Dessa expectativa, desse amor, desse olhar do pai. Quando ele começa, enfim, liberar primeiro a raiva, ele libera a dor, e aí ele vai e faz uma cirurgia, ele finalmente, depois desse movimento, de conseguir novamente conversar com esses irmãos, sem esse atrapalhamento aí que o pai faz na relação deles, né, e aí ele finalmente consegue fazer a cirurgia, ele vai ver o médico, vai ver fazer a cirurgia do quadril, porque ele estava com um problema ali, e aí a gente vai vendo quanto que essas questões ósseas, né, de osso, ele vai falar de estruturas, né, o osso ele fala muito das nossas estruturas, então o quanto que ele foi se enrijecendo nesse lugar, que foi paralisando ele, né? É um lugar mesmo emocional e que foi sendo marcado no corpo, né? Por mais que a gente queira esquecer algumas memórias, dores aí de coisas que a gente passou, por mais que a gente tente esquecer com a mente, o nosso corpo, ele vai gravando tudo aquilo que a gente vai passando. Então, vai ficando registradas todas as nossas vivências. E aí o nosso corpo, ele tenta minimizar esses danos emocionais, né? Num preço de se tensionar, de se congelar, de se inibir, camuflar alguns sentimentos, ocultar outros, né? Então, a gente vai vendo como que isso vai marcando o corpo, no nosso corpo físico mesmo. E o Danny,
quando ele passa pela cirurgia, então ele tem um tempo ali, né? Porque a cirurgia óssea, ela tem um tempo de recuperação longo, prolongado, em que a pessoa ela tem que ficar de repouso por um bom tempo, né? Então, psiquicamente, a gente vai observando o quanto que desse tempo também é importante para que essa pessoa ela possa voltar com uma nova postura, com uma outra flexibilidade, né? Ou com outros movimentos perante a vida, né? Perante os fatos que acontecem com ela. E é bem interessante porque daí o Danny já passou pela fase da raiva, da dor, e aí ele consegue trazer esse olhar pro corpo dele, se cuidar e começa a enxergar o pai ali com as limitações dele, né? Com aquilo que o pai pode oferecer ou não para ele. E esse pai, quando ele fala para ele que ele vai passar um tempo com o irmão lá na Califórnia, que ele vai ficar um tempo lá, o pai começa a manipular e fala, não, você tem que ficar aqui comigo, e tarará, e usa da culpa ali com o Danny, para que ele fique com ele, e ele fala, não, tá bom, eu vou ficar aqui. Até o momento que esse pai, ele fala que, ó, você vai ficar aqui comigo até o meu amigo vir, porque quando ele vier, eu vou almoçar com o LJ e você se vira, vai para outro canto. E aí é isso, né? Quando o Danny tá com o pai dá atenção para ele, fica ali, mas se tiver qualquer outra pessoa no meio, ele descarta o Danny e ele não tá nem aí. E aí o Danny percebe isso, volta a raiva, ele quebra um prato ali, que é bem interessante essa imagem ali, quando ele quebra o prato na porta ali, quando o pai fala isso, né? Que ele vai almoçar com a amiga e vai deixar o Danny lá. Sendo que o Danny ia ter que largar ali do encontro com o irmão, né? Das coisas que eles iam passar juntos. E aí o Danny, ele pega e fala assim, pai, eu amo você. E aí na porta ele começa a falar internamente, eu perdoo, perdoe-me, obrigado e adeus. E nesse adeus, ele deixa o pai como cuidador e vai viver a própria vida, né? Então o que a gente vai observando? Que tem pais que muitas vezes, para sobreviver, a pessoa precisa se afastar, né? Porque esses pais têm limitações, eles não vão conseguir dar esse olhar, não vai conseguir dar esse amor que eles tanto esperam. Mas o que é que nos cura, né? É abraçar no nosso coração os nossos pais. E não tanto ser abraçado por eles. Porque muitas vezes nessa relação real, nessas relações difíceis, essa aproximação, esse atender às nossas expectativas, ali, às nossas necessidades emocionais, muitas vezes o outro não é capaz de fazer isso, né? Então, o que vai nos curando? Quando a gente consegue olhar para a vida, olhar para essas limitações e consegue fazer esses movimentos internamente. E, no caso do Danny com o Harold, foi nesse afastamento, né? Mas nesse afastamento com o entendimento das limitações do pai. Então, quando ele fala, eu o perdoo, né? Seria nesse sentido de, eu perdoo por tudo que você fez, né? Por toda a raiva que eu passei, por todos os medos, as dores. Mas também me perdoo porque eu não consigo ficar aqui, né? Mais nesse lugar de ser manipulado, de deixar a minha vida para viver em função da sua, né? E obrigado. O obrigado, muitas vezes, é nesse sentido do agradecimento pela vida, por aquilo que foi possível, né? E a Deus. Naquele momento, ele dá Deus para o pai, porque é só nesse afastamento e nessa desconexão que esse filho foi conseguir viver a vida. Tanto é que é bem interessante que aí ele tá indo viajar lá pra casa do irmão, e aí naquele momento ele tem força de ir atrás e convidar aquela menina que ele tava querendo, que é uma amiga de infância lá, aquela moça, para poder sair com ela, né? Então, quando ele consegue fazer esse distanciamento do pai, que ele consegue fazer isso. Tem uma questão, né, que é quando os pais precisam de cuidados, os filhos muitas vezes ficam se sentindo culpados, porque eles acham que eles têm que ficar ali e fazer tudo. Mas, às vezes, pela própria relação ali entre pais e filhos, esse cuidado, ele vai ficando muito difícil. Então, uma das formas de se cuidar dos pais é pagando um cuidador mesmo, colocando os pais, às vezes, num lugar que eles possam ser cuidados adequadamente ali, né? Isso é uma das formas que dentro da família pode se encontrar para que não exista uma negligência, né? Para que esses pais idosos eles possam ser cuidados, mas também respeitando a saúde mental, né, desse filho, né, preservando-se nessa relação, né. Quando a gente tem uma vivência marcada por muitas coisas ruins e difíceis, a gente fica entorpecida, a gente não consegue ir para a vida, né. Então, esse movimento de incluir a vida tal como ela aceitar aquilo que é difícil na relação, que nos faz sentir raiva, medo, abandono, né, incluir esses sofrimentos, ele faz parte da que a gente possa olhar, entender a realidade, aceitar a vida, para que a gente possa abrir o nosso coração para o novo, né? Para aquilo que a gente pode fazer de melhor com a nossa vida. Porque é isso, né? Muitas vezes os pais deram medo, rejeição, né? Causaram dor, causaram sofrimento ali. Depende muito ali do tipo de relação ali com os pais. Então, nessas relações difíceis, muitas vezes a gente tem a capacidade de pegar aquilo que foi nos dado e como que nós vamos reagir daqui para frente. Essa que é a questão, né? E conforme a gente consegue aceitar, olhar para isso, para tudo como foi, e o que a vida ela está nos colocando, isso vai nos trazer potência para que a gente possa fazer o melhor com a nossa vida. Então, é possível que a gente ganhe potência, mesmo a gente tendo uma vida marcada por muitas dores, muitos sofrimentos, né? A grande questão é a forma como a gente vai se posicionar na vida do momento que a gente cria consciência de que a gente pode fazer o melhor com ela. Enquanto a gente fica resistindo e olhando para trás, buscando esse reconhecimento, tamponar as faltas e as dores, exigindo que o outro nos repare, a gente ainda tem pouca chance de conseguir seguir em frente. A grande questão é esse movimento interno, né, da gente poder ir se curando e abrindo essas feridas, conseguindo
fechar essas portas aí que ainda estão entreabertas, né? Para que a gente possa ir resolvendo os assuntos do passado, para que a gente possa ter mais futuro. Quanto o Bert falava, né? Quanto mais passado, menos futuro a pessoa tem. Então, a possibilidade, né, da gente ir para a vida com mais plenitude e mais potência seria a gente poder fechar essas contas do passado e poder seguir em frente, né, com aquilo que foi possível, com aquilo que é possível daqui em diante, para que a gente possa ter mais liberdade, né? E a liberdade, ela vai pedir para que a gente tenha mais autorresponsabilidade com a nossa vida. Então, da gente tomar isso nas nossas mãos, da gente ser o protagonista da nossa própria vida, para que a gente possa assumir as responsabilidades do nosso destino também, né? Porque enquanto a gente fica num papel de cobrar do outro para que o outro reitere aquilo que ele fez, enfim, né? Isso vai depender de cada situação. Mas analisando toda essa história, né? Histórias difíceis aí, porque muitas vezes as pessoas vêm perguntando como é possível tomar meu pai ou tomar a minha mãe, sendo que a gente teve uma relação muito difícil. Então, muitas vezes é nesse movimento de se ir humildecendo perante a vida, todos os fatos, aquilo que aconteceu, a gente se colocando no nosso lugar e aí a gente podendo aos poucos, nesses movimentos, né, internos, a gente ir fazendo essa despedida do passado, de fechar e ir curando, né? Não é negar aquilo que aconteceu, mas a gente ir incluindo tudo aquilo que aconteceu, para que a gente possa fazer o melhor com aquilo que nos foi dado e com aquilo que nós temos, para que a gente possa seguir em frente. Então, eu espero ter ajudado, eu espero que este filme, ele traga também um entendimento de como que às vezes é possível a gente seguir em frente, tomar os pais, às vezes até mesmo a culpa pelo distanciamento que a gente tem que ter dentro das relações com os nossos pais, para que a gente possa progredir, né, para que a gente possa seguir em frente ali, e aí a gente possa ter a chance de prosperar, né, de ir um pouquinho além do que os nossos antepassados puderam ir. Tá certo? Então, eu espero que tenha ajudado. Comente aqui se você assistiu o filme, se você gostou, como que você se sentiu, se fez sentido essa análise para você e compartilha com quem você acha que esse vídeo vai ajudar. Muito obrigada e até mais.